Bom, olá, amigos da Geografia. Meu nome é Davi Santos, sou estudante de Geografia da Faculdade UXAL, a Católica de Salvador, né? E hoje eu estou aqui para falar sobre intemperismo e erosão a partir do livro Para Entender a Terra, no capítulo 7. Então, todas as informações passadas aqui serão tiradas totalmente deste livro, tá? Então, para mais informações e complementos, dá uma checada. Vamos lá. Bom, então o que seria de fato o intemperismo? A gente precisa entender que o intemperismo é todo um processo onde ele age por milhares e milhões de anos, cara. Então, ele forma uma camada que esse processo, para formar essa camada, tem milhões de fatores que a gente vai estar vendo aqui para frente, e são fatores que agregam uma grande quantidade de rochas e minerais que são dissolvidas e desintegradas para estar formando essa camada. E para todos esses processos terem acontecido, existem dois fatores muito importantes dentro do intemperismo, que seria o intemperismo físico e o intemperismo químico, que daqui para frente a gente vai estar se aprofundando mais para isso. Vamos lá. Bom, então, se aprofundando um pouco no conceito básico do que seria o intemperismo químico, o intemperismo químico ele age de uma forma mudando totalmente a sua composição química das rochas e dos minerais presentes ali aonde está havendo o intemperismo químico. Já o intemperismo físico já é um processo onde não há alteração química, mas a fragmentação das rochas ali presentes por vários fatores, seja do clima, do vento, da a água também, que a gente vai estar vendo aqui para frente. Então é isso, esse seria o ponto principal dessa diferença entre o intemperismo físico e o químico, seria a alteração química, mas a gente vai estar vendo mais para frente. Tá, a gente já falou um pouco sobre o intemperismo, sobre o processo químico e físico dele, mas e a erosão? A erosão é um complemento essencial para o processo do intemperismo, porque a erosão seria o transporte de todo o solo e as rochas morro abaixo. Então seria um processo onde um complementa o outro, entende? Enquanto o intemperismo tem todo o processo da fragmentação das rochas, a mudança química das rochas e dos minerais, a erosão faz o trabalho de transporte, seja em relação ao relevo, onde ele desce morro abaixo todos os fragmentos das rochas e dos minerais, ou seja, decorrente da direção do vento, onde ele vai levar todo esse material que já começou esse processo a partir do intemperismo. Lá no topo, seja dependendo da região, seja em uma montanha, em algum lugar alto, a erosão vai acontecer de uma forma onde ela vai descer morro abaixo, levando todo esse material a partir do intemperismo. Dando seguimento, a gente já tem uma pergunta. Por que algumas rochas se meteorizam mais rápidas do que as outras? Bom, seria um processo onde todas as rochas se alteram. Isso é um veredito. Todas se alteram. Só que existem fatores que mudam isso de rocha para rocha. Algumas rochas que se dissolvem mais fáceis, outras que fragmentam de uma forma diferente. Só que existem quatro fatores que podem mudar isso de rocha para rocha, de mineral para mineral. Vamos ver? Bom, um desses quatro fatores seria as propriedades da rocha matriz. Então, como eu falei anteriormente, de cada pedra tem a sua variação, tanto para se fraturar-se ou se para se fragmentar, entende? Então, depende muito da composição das propriedades matriz daquela rocha. Se ela vai sofrer mais fácil a fragmentação, se ela vai aguentar mais o clima e os ventos, todos esses processos que podem alterar ela. A gente pode usar como exemplo também as lápides dos cemitérios, onde cada lápide pode ser feita de um material diferente, e ao decorrer do tempo, cada material vai reagir de uma forma diferente, entende? Então, o próximo fator, inclusive, seria o fator do clima, que seria a chuva, e que usando também o exemplo das lápides, a chuva, quando contém composições um pouco mais ácidas, ela vai ter a questão de dissolver alguns materiais que têm fácil dissolução mais rápido, enquanto outros vão se manter ainda em uma forma mais conservada. Então isso complementa tanto o clima quanto a propriedade da rocha matriz,
onde dependendo da composição ali da rocha, ela vai se fragmentar, ela vai se dissolver de uma forma diferente uma da outra. Bom, o segundo fator que eu já dei uma comentada, mas dando mais ênfase, que seria o clima. Cara, um dos grandes fatores que isso influencia diretamente como um fator de intemperismo químico seria as chuvas intensas, onde tem contato direto com essas rochas e esses minerais. Usando ainda o contexto da lápide, essas chuvas intensas, quando tem uma quantidade mais ácida na água, a chuva ela vai corroendo, vai dissolvendo mais com o tempo essas lápides que são feitas de materiais diferentes e esses materiais têm as composições diferentes, entende? Então esse seria o segundo fator para essa questão do intemperismo. Bom, dando uma comentada a mais, como eu já comentei antes, sobre a segunda propriedade, que seria o clima. Bom, a princípio é isso. O clima ele influencia principalmente com as chuvas, como eu falei anteriormente, dependendo da propriedade da rocha matriz, onde algumas rochas se dissolvem e fragmentam muito mais fáceis do que a outra, dependendo da sua composição. É aí que entra também a questão do intemperismo químico, cara, com a questão onde a chuva tem a presença de acidez, uma leve acidez na chuva, onde isso em processos muito demorados de anos acabam corroendo e fragmentando essas rochas, usando também no contexto das lápides, né? Bom, já o terceiro fator seria a presença ou ausência do solo, onde ele tem muitos reagentes químicos ali no solo, onde ele tem contato com os minerais que deixam esses resíduos químicos. Um exemplo que a gente pode ter desses fatores que influenciam na meteorização de algumas rochas seriam usar um exemplo de um prego, por exemplo. Se você pega um prego de metal, colocar. Na verdade, você pegaria dois. Você colocaria um na terra e um numa madeira. Esperaria, vamos supor aí, hipoteticamente, tá, 20 anos. Você pegaria esse mesmo prego que você colocou na terra e o prego na madeira e colocaria os dois de lado. Você veria que o prego que estava na terra foi muito mais se decompondo com o decorrer do tempo do que o que estava na madeira. Porque o que estava na madeira só teve contato somente com a madeira. O que esteve no solo teve contato com muitos fatores químicos que fizeram acelerar toda essa decomposição, criando aquela camada de ferrugem, né? E o quarto fator seria o tempo de exposição, que já foi comentado isso, mas um complementa o outro. O tempo de exposição seria o quê? As rochas que estão expostas à superfície da Terra, ela tem mais tempo de exposição aos fatores das chuvas intensas, dos ventos e todos os fatores químicos que possam alterar as rochas. Então, quanto mais tempo de exposição, mais decomposição química ela vai sofrer ali na superfície da Terra. Bom, então o que seria em si o processo do intemperismo químico? A partir de agora a gente já vai entrar nesse contexto de se aprofundar um pouco mais nos processos químicos e logo em seguida o processo físico do intemperismo. Vamos lá. Como a gente já sabe, o intemperismo químico é um processo que altera a composição química da rocha. Ele não fragmenta fisicamente, é todo um processo químico onde vários fatores que alteram a composição química da rocha ou do mineral. E nessas reações químicas, com a variação da composição química de alguns minerais se dissolvem, outros se combinam com a água e com alguns elementos da atmosfera, como o oxigênio e o gás carbônico. A partir disso, ele começa a gerar novos minerais, entende? A partir desse processo de combinação, tanto com a água quanto alguns elementos da atmosfera, como o oxigênio e o gás carbônico, e aí dando início à vida de novos minerais e novas rochas. E a partir dessa reação química, né, que os minerais sofrem, como a composição de alguns são diferentes um do outro, alguns se decompõem, outros se combinam com a água ou com alguns elementos da atmosfera, como o oxigênio e o gás carbônico, e a partir disso acaba formando novos minerais a partir dessa reação química. E qual seria o papel da água no intemperismo do feldespato e outros silicatos? Tá, mas aí você me pergunta, o que seria esse feldespato citado?
Bom, o feldespato ele é um material, ele é um mineral-chave num grande número de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, tá? E aí a gente já prossegue. Existem duas razões para esse processo de alteração do feldespato acontecer. A primeira delas seria pela grande abundância de minerais silicosos na Terra. Já a segunda é o processo, né, de dissolução e decomposição que altera quimicamente o feldespato, também que é o mesmo processo que acontece com os outros minerais. Um exemplo extremo disso, né, que seria, bom, esse exemplo ele pode ser observado ali em matações de granito, onde o solo são de regiões tropicais úmidas, que existem os fatores mais importantes para que aconteça essa alteração, né? Esses fatores que causam essa alteração, no caso, que causam o intemperismo, seriam as chuvas intensas, a temperatura alta, a presença do solo, tá? E a presença também de atividade orgânica que há ali na região, né? Mas lembrando que o feldespato ele não vai se alterar se ele tiver em regiões áridas com climas muito rigorosos, como desertos e regiões polares. E aí ele não vai se alterar, entende? Ele vai se manter. Um exemplo também que pode ser muito bem colocado para a gente estar podendo falar sobre o intemperismo químico seria usar um exemplo do café, uma coisa que está aí no nosso dia a dia. Então, a reação química que acontece quando entra em contato o café sólido com a água quente. A água quente vem e esse processo é chamado de solução, tá? A água quente vem, ela entra em contato com o café sólido, ela absorve a cafeína e os componentes químicos presentes ali no café, deixando ali como resíduo somente o pó do café na parte de cima. E a solução acontece fazendo o café líquido. Fazendo essa analogia, né, ao exemplo do café, temos aí a chuva, que ela vem, ela entra no solo, faz a alteração do feldespato das rochas fragmentadas e ali deixando para trás somente a caulinita como resíduo, fazendo comparação da caulinita ao pó do café. E acho que esse exemplo a gente já dá para ter uma noção um pouco mais construída desse processo. E dentro do contexto do intemperismo químico, né, a gente tem o dióxido de carbono, que dependendo da variação da quantidade ali existente, ele reflete diretamente ali no intemperismo, né? A gente vê mesmo, quando a gente tem uma concentração alta de dióxido de carbono na atmosfera, isso reflete no solo também, apresentando níveis altos no solo. Naturalmente, isso vai aumentar a taxa do intemperismo. E o dióxido de carbono, né, que é um gás estufa, ele torna o clima da Terra mais quente e isso influencia novamente o intemperismo a partir do dióxido de carbono. Já a partir de um decrescimento ali da taxa de dióxido de carbono na atmosfera pode resultar em um clima mais frio, né? Dessa forma, o intemperismo na superfície do grão do feldespato não deixa de estar relacionado às mudanças climáticas globais, né? À medida que mais e mais dióxido de carbono é consumido, acarreta no esfriamento do clima. Novamente, há um acréscimo do intemperismo. Com isso, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera volta a aumentar e aquece novamente, completando totalmente o ciclo. Já a estabilidade química, que é ali a medida que a ciência apresenta basicamente qual seria a resistência que aquele material químico teria se ela, a partir da reação que ela tivesse, ela iria manter aquela forma química ou se ela iria realmente reagir e mudar espontaneamente a sua composição química. E dentro desse contexto da estabilidade química do material, a gente tem duas características de um material, que seria a solubilidade e a taxa de dissolução. Em diferentes silicatos, os argilominerais são os principais componentes do solo, né, e dos sedimentos que cobrem a superfície terrestre. Já a formação de diferentes tipos de argila a partir deste processo depende de dois fatores, seriam ele a composição dos silicatos parentais e o clima. Finalizando já
todo esse contexto do intemperismo químico, qual seria o papel do oxigênio nos silicatos de ferro e óxidos de ferro? O ferro, ele seria um dos 8 elementos abundantes na crosta terrestre, mas o ferro metálico, o ferro bruto, puro, material, ele não é encontrado diretamente aqui. Ele só é encontrado em meteoritos que vêm de outros locais do nosso sistema solar e traz esse ferro nesse formato bruto. Já o ferro que é encontrado aqui, que é para produzir ferro e aço, ele é fruto do intemperismo de silicatos ricos em ferro, como a piroxênia e a olivina, né? O ferro liberado pela dissolução desses minerais combinam-se com o oxigênio da atmosfera para formar os óxidos de ferro, que essa combinação, que é a combinação de um elemento com oxigênio, essa reação que é chamada, né, de oxidação. O ferro ele pode estar presente nos minerais de três formas: o ferro ferroso, o ferro metálico e o ferro ferrico. E assim a gente encerra mais esse tópico que tratou de todo esse processo químico que acontece no intemperismo químico, a alteração da rocha, como alguns fatores acrescentam ou diminuem para acontecer essa alteração química, mas agora a gente vai estar falando sobre o intemperismo físico. É impossível a gente não falar do intemperismo físico sem estar citando o intemperismo químico que a gente estava vendo anteriormente. Um complementa o outro, mas aqui a gente vai ver muito de alguns fatores que seriam relacionados ao intemperismo químico, alterando diretamente aqui para o intemperismo físico. O que determina o modo como as rochas se fragmentam? Bom, as rochas podem fragmentar-se por diversas causas, incluindo esforços ao longo de zonas de fraqueza e atividade química e biológica. Algumas dessas atividades seriam o quê? As zonas naturais de fraqueza, as atividades dos organismos, acunhamento do gelo e a cristalização mineral, alteração de calor e frio e a infoliação e alteração esferoidal. O intemperismo químico e físico, eles se reforçam mutuamente, entende? Como aqui, o intemperismo químico que promove o intemperismo físico é da mesma forma impulsionado pela fragmentação, a qual abre os canais para que a água e o ar possam penetrar e reagir com os minerais no interior da rocha. A desagregação da rocha em pedaços menores aumenta a área superficial exposta à alteração e assim também faz crescer a taxa das reações químicas. Então a gente vê de fato a relação mútua entre o intemperismo químico e o intemperismo físico, fazendo o intemperismo ser um contexto só, independente que ele esteja dividido entre o intemperismo químico e o físico, os dois são mutuamente conectados, sempre um precisa do outro. E para finalizar esse tópico do intemperismo físico, fazendo uma relação entre o intemperismo físico e a erosão. Como o intemperismo físico tem toda essa questão da fragmentação das rochas, claro, dependendo da sua composição química, a forma que ela ia ser afetada para acontecer essa fragmentação, a erosão entraria nesse contexto onde como o transporte, como exemplo, o vento ele pode carregar as partículas mais finas e o gelo ele pode transportar grandes blocos rompidos, né, no substrato rochoso, né? Então fazendo essa relação onde o intemperismo físico ele trabalha na fragmentação das rochas e a erosão ela já vai trabalhar ali no transporte de todos esses pequenos fragmentos a partir do intemperismo físico nessas rochas. E assim, finalizando esse contexto do intemperismo, a erosão, todos os processos químicos e físicos e biológicos que acontecem, os fatores para acontecer todo esse intemperismo. Agora eu vou estar passando a palavra para o meu amigo André, que vai estar falando um pouco sobre o solo e mais alguns fatores adiante. E é isso, aqui eu encerro a minha parte. Bom, dando sequência aqui ao nosso seminário, vamos falar um pouquinho do solo, né? O resíduo
do intemperismo. O intemperismo e a erosão modelam a superfície terrestre e alteram os materiais rochosos, convertendo rochas em sedimentos e formando o solo. O que é o solo? O solo pode ser formado pela decomposição ou desagregação das rochas a partir do intemperismo. Nas regiões de clima semiárido, onde as chuvas são escassas, predomina o intemperismo físico na formação do solo. Neste caso, os solos são rasos. Agora, nas regiões de clima tropicais, as chuvas exercem papel decisivo na formação do solo. O intemperismo químico atua com maior intensidade na decomposição das rochas. Temos aqui uma imagem do solo no corte vertical, analisando a sequência da figura em que está representada a formação do solo ao longo do tempo geológico, sabendo que as divisões que aparecem em cada figura e na legenda representam a etapa dessa evolução. A evolução, o aumento da espessura do solo estão condicionados à escala de tempo geológico. O desenvolvimento do solo ao longo do tempo resulta na sua diferenciação em horizonte. O material inorgânico presente no solo resulta de alterações ocorridas nas rochas. Observe no perfil 1, 2 e 3, característico de 3 dos domínios morfoclimáticos existentes no Brasil. Perfil 1, perfil 2 e perfil 3. 1 corresponde ao Cerrado, 2 à Caatinga e 3 à Amazônia. Aqui vejamos a imagem aqui no horizonte A camada superior com mais concentração de matéria orgânica. No horizonte B, os componentes inorgânicos dessa camada de todos são predominantes a argila e os minerais insolúveis, como o quartzo. Os minerais solúveis foram lixiviados pelas camadas e sobrepostas a ela matéria inorgânica espessa. Já no horizonte C, substrato rochosos levemente alterado, fragmentado e decomposto, misturado com a argila do intemperismo químico. Os humanos como agente do intemperismo. Há ações antrópicas que desestabilizam o equilíbrio, como queimada e uso de fertilizantes, exploração mineral, que são realizadas de forma sustentável, e o crescimento demográfico que induz a maior população à busca do alimento, a produção, comprometendo assim o solo.